A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Boa noite a todos. Agradeço ao convite de estar aqui dividindo com vocês um pouquinho. Sou psicóloga clínica, psicoterapeuta, assim como minha colega Sara, e a nossa próxima, também minha colega e amiga, Sandra. E essa foi uma fala muito interessante que vocês me trouxeram, né, para falar um pouco, que é sobre o que é meu e o que é do outro. E eu penso que a gente pode começar a pensar um pouquinho em algumas perguntas, né? E eu vou falar usando o pronome mim, mas que cada um use para si esses questionamentos, né, que eu gostaria que a gente pudesse pensar. Não, assim, qual é a imagem que eu tenho de mim? Né? Qual é a imagem que o outro tem de mim? Sou realmente o que eu penso ser? Eu sinto realmente aquilo, né, que eu penso, que eu estou sentindo? O que é que eu gosto verdadeiramente? O que é que eu não gosto? Né? O que é que me faz bem? O que é que me faz mal? Né? Será que eu realmente estou saudável? Será que realmente eu estou bem? Né? E essas são perguntas, e quando a gente termina por essa última, eu fiquei uma vida inteira sem rede social. E tem umas 2 ou 3 semanas, acredito, que eu entrei nesse mundo e eu vejo que é verdade aquilo que as pessoas dizem. Ali está todo mundo bem. Né? Então, se eu tivesse uma referência de ser humano, se eu não estivesse morando aqui, né, chegasse para conhecer aqui a Terra, eu ia ver que realmente aqui todo mundo vive muito bem. Porque quando a gente passa e faz aquela rolagem, estou aprendendo ainda, né, as palavras, para vocês que já sabem tudo há muito tempo, mas para mim muita novidade. Quando a gente passa, sempre tem uma coisa alegre, divertida, sempre tem comida, sempre tem festa. E naquelas pessoas ali, eu vejo que está todo mundo bem. Né? Só que aí a gente vem, né, e tem uma coisa que Roberto Crema traz, que é uma coisa chamada normose, e quem é da psicologia conhece um pouco isso, do que eu estou falando, porque é uma patologia da normalidade, de estar todo mundo vivendo as mesmas coisas, né, e achando que está tudo muito bem. Estar normal, né, essa normalidade, não quer dizer que está bem. É que as coisas estaram uma normativa aceita, onde todos, onde a maioria está vivendo. Isso não quer dizer que esteja bom. Né? E essa patologia da normalidade que ele traz, essa anestesia que a gente traz da consciência. E aí eu fiquei pensando, né, como a gente está normalizando pensamentos, como a gente está normalizando condutas, hábitos, comportamentos. E aí vem uma coisa que não está batendo muito, porque os números não estão dizendo isso. E aí vem uma coisa que é meio discrepante. Vocês sabiam que em 2024 a palavra mais procurada no Google foi ansiedade? Ranking, né? Número 1. Então, quando a gente vê que essa palavra estava lá e o que as pessoas estavam buscando? Sintomas, né? E tem muito a ver com que o pessoal ali de trás que trabalha com saúde mental fez a pergunta aqui, e a nossa próxima palestra, né? E a nossa fala aqui, que vai trazer um pouco sobre esse assunto. Eles querem saber como é que podem lidar com isso e quais são os sintomas. E a gente começa a perceber, né, que o Brasil é o campeão, está no número 1, em primeiro lugar, pessoas com ansiedade. E estamos passando para o 5º, de pessoas que estão com depressão. Tem alguma coisa que eu disse, não está combinando, né? Porque aquilo que a gente está vendo nas telas, o que a gente está vendo no celular, o que a gente está vendo nas redes sociais, não está sendo compatível com aquilo que a gente está encontrando nas pesquisas. E aí eu trouxe alguns dados que eu penso que são alarmantes. Né? 40% de aumento das doenças de saúde mental ao longo do tempo. Isso é muito, gente. São quase 500 mil, para piorar, quando a gente fala assim, 500 mil. Né?
de afastamentos por conta de saúde mental. A gente teve um aumento ao longo desses últimos anos, talvez uns menos de 10 anos, que a gente pula a pandemia de vez em quando, né? Acha que a pandemia não existiu, mas assim, se eu colocar, acho que a gente corre para uns 10 anos, um aumento de 68%. São quase 70% de aumento. E aí o que a gente pensa? Ah, mas isso é só daqui para dentro. E a gente esquece que isso tem um impacto. A gente tem um impacto na indústria, a gente tem um impacto no comércio, tem tudo. Por quê? A gente está perdendo 400 bilhões de reais por ano em função desse dado, né? Em função do que a gente está vendo. Então, o Instituto Cactus ele trabalha com um índice contínuo de avaliação de saúde mental. E aí ele diz que 68%, isso é um dado que foi coletado em 2024, né? De 2025 ainda não saiu. E eles trazem que 68% dos brasileiros que responderam o questionário, eles estão passando por ansiedade e tensão. 58%, ou 55,8%, não buscam ajuda. Não buscam ajuda. São pessoas que estão sofrendo e não buscam ajuda, né? 18% eles buscam ajuda, né? Mas não são diagnosticados. Ou seja, a gente só tem 9,3% de ansiedade patológica. 65% tem dificuldade de relaxar. Então, a gente pensa aqui nessa sala, né? E a gente pensa que mais da metade dessas pessoas não tem dificuldade de relaxar. 71% dormem menos de 6 horas por dia. Como é que a gente pode passar o dia bem se a gente não está dormindo bem? Né? 71% das pessoas. 58% são pessoas que estão aborrecidas ou agitadas. 57% incapazes de controlar preocupações. E essas preocupações, quais são? 81% das preocupações, o brinde vai ser aqui agora. Quem der esse aqui. Qual é a preocupação, pessoal, de 81%? É dinheiro, é isso aí, é dinheiro. Né? A situação financeira. Então, imagine com tanta coisa que a gente tem para viver daqui para dentro, e a gente pensando nisso agora. E aí eu vou voltar para aquele número, né? Tive que trazer aqui esse aqui, porque não tem como decorar esses números todos e que dividir com vocês. 55% que não busca ajuda é aquela pessoa que quer uma solução mágica. Eu estou sofrendo, eu quero parar de sofrer, mas eu não quero buscar ajuda. Eu vou fazer o quê? Eu vou tomar um remédio, eu vou procurar uma outra coisa para fazer, né? Eu vou procurar um amigo para conversar. Mas aí, essa é a parte que a gente está achando que parece saudável. Né? Mas aí vem a galera que entra nas distrações, nas fugas. É a galera que vai estar procurando os mecanismos de defesa, porque eu vou sentir, mas eu não quero sentir ainda, eu vou para algum lugar, eu vou fugir disso aí. E aí é que vem o autoconhecimento, que eu penso que é a coisa mais importante, né? O psicólogo a gente tem que puxar a sardinha, mas assim, a gente não faz check-up. Todo mundo faz um check-up aqui por ano. Ah, eu preciso no oftalmo, eu preciso ir no cardiologista, vamos ver como é que está aqui os meus marcadores. Mas quem é que está fazendo um check-up daquilo que sente? Porque a gente sente todo dia. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, reconhecendo ou não reconhecendo. E isso acontece. Né? Então, assim, esse olhar com honestidade que a gente tem para a gente, que a gente chama esse autoconhecimento, saber o que está acontecendo por aqui, por dentro, é um processo, né, como Sara traz dentro da psicoterapia, né, trouxe para a gente, ele é um processo contínuo e libertador. Né? Contínuo porque essa semana eu recebi lá, estava no consultório e me perguntou, porque fulano de tal recebeu alta. Eu disse, bom, eu estou desde os 18, chegando aqui com 53, fazendo terapia para me conhecer. Eu não sei que horas a gente vai ter alta disso, né? Porque o conhecimento, a gente precisa estar o tempo inteiro buscando. Todo dia tem uma novidade aqui dentro, né? Então,
Quando o Daniel Goleman, que traz aquele livro que a maioria de vocês deve conhecer, que é o Inteligência Emocional, ele coloca o autoconhecimento como base disso tudo. A gente precisa saber o que está acontecendo aqui dentro, né? E aí a gente acha que está conhecendo, né? A gente pensa que está conhecendo, mas a gente chega naquele pedacinho que é do iceberg, né? Jung traz uma coisa muito interessante e, para mim, assustadora até hoje, porque toda vez que eu lembro disso, não como psicólogo, mas na hora que eu me coloco do lado de cá e que só sou ser humano, né? Ele diz que a gente é aquela rolinha, a consciência da gente, boiando no mar de inconsciência, ou seja, do que nós somos levados. E é assustador a gente saber que a gente é levado, né, sem ter consciência do que está acontecendo. E é por isso que é importante que a gente entenda o que está acontecendo com a gente, né? Porque as emoções, como eu disse a vocês, elas são involuntárias. A gente não tem como, né? Eu vou chegar agora, vou comer um petisquinho ali e vou dizer assim, não, agora eu vou botar só 20 ml de suco gástrico. A gente não tem como controlar isso. Ao mesmo tempo, a gente não tem como controlar o que a gente simplesmente sente, né? Bom, se a gente vai reconhecer ou não, se a gente vai aceitar ou não, aí, como a gente diz aqui no nosso baianês e no nosso brasileirês, né? Assim, são outros 500. Mas, no momento, a gente vai sentir isso. A gente não vai ter como controlar, mas a gente entende que a gente vai poder regular isso depois. E esse é um processo importante, porque, no momento que a gente sente, a gente pensa a partir desse sentimento. E, a partir do momento que a gente pensa, a gente normalmente depois age. Então, nesse movimento, né, sentir, pensar e agir, se a gente não consegue ver o primeiro, a gente já derrubou já o dominó e já chegou no ponto final. E aí, eu fiquei pensando numa coisa que é muito interessante para trazer para vocês, que assim, a gente não tem isso completo, a gente não tem isso preenchido quando a gente nasce. Isso é um processo de descoberta, né? Então, quando Lacan traz essa essência vazia, ou seja, a gente nasce sem estar ainda, sem ter isso ainda de ordem concreta, né? E a gente vai tendo essa descoberta ao longo da vida, a gente vai primeiro pensando que está tudo do lado de fora, né? Quantas vezes a gente pensou que no dia que eu tiver aquela casa, eu vou ficar feliz, eu vou ficar mais calmo. No dia que eu comprar aquele carro, no dia que eu resolver aquela viagem. E a gente vai colocando tudo isso para fora. E, no fundo, a gente está precisando procurar aqui dentro. Conhecer aqui dentro, para entender até por que essas coisas fazem sentido para a gente. E tem uma coisa muito interessante, né, que quando os animais eles têm essa normativa, né? Isso é natural. A gente vê quando uma abelha, né? Quem traz isso muito bem é o George Forbes, que ele traz assim, as abelhas elas já nascem sabendo o que elas vão fazer. Elas já têm um protocolo, digamos, a seguir. É instinto, é natural, né? E essas ações elas fazem com maestria. E cada um tem o seu papel ali. E é aquilo ali há milhares e milhares de anos, né? A gente não vê uma abelha fazendo uma casa diferente no estilo Niemeyer, né? A gente não vê. Então, assim, isso é para a gente. A gente tem essa criatividade, né? E onde a gente pode colocar essa criatividade, né? O que a gente pode fazer com isso? Então, se a gente não consegue reconhecer o que a gente sente, o que a gente pensa e por isso a gente vai agir, a gente termina projetando isso no outro. Então, se eu não entendo que isso me magoa, se eu não entendo que isso dói em mim, vai chegar alguém, vai falar alguma coisa e vai tocar naquilo ali que está em mim, e aí eu vou tomar raiva de quem? Do outro. Por quê? Porque futucou aquilo que estava em mim e ou eu não reconheci, ou eu não aceitei, ou eu reconheço e não gosto, ou simplesmente como a gente faz, né? Naquele filme Divertidamente, é muito interessante, porque eu não sei quem assistiu, né, mas eu estou falando especificamente do 2, que trata bastante sobre essa ansiedade, que a gente traz aqui no início. Ela vai colocando
todos os sentimentos dentro de uma vala, de um lugar bem escondido. E ela acha que assim, o fato dela não estar vendo, de estar lá, e não está acontecendo nada. Né? E aí, no momento em que existe, eu não vou dar spoiler para quem quiser ainda assistir, né? Isso vem de uma forma avassaladora. Né? Porque a ansiedade, a gente acha que, assim, a gente falou da ansiedade patológica, mas assim, ela é como se fosse uma febre. Quando a gente está com febre, precisa tomar, né, uma dipirona, né, um paracetamol, mas ela não é a doença. A gente vai precisar cuidar daquela febre, mas a gente vai precisar entender de onde é que está vindo aquilo ali. Uma infecção, né, foi um vírus, o que está acontecendo ali dentro? Ela é um sinalizador. Assim como a ansiedade, né, faz com a gente. Faz com que a gente seja sinalizado que tem alguma coisa que não está bem e que a gente não quer olhar. E o corpo está gritando, porque vai sair por algum lugar. Né? E aí eu penso como a gente precisa ter essa responsabilidade emocional conosco, para que a gente não deposite no outro as coisas que a gente está sentindo e não quer ver, e não quer sentir, não quer passar. Né? E eu pensei muito nessa comunicação não violenta que a gente tem vivido muito. E o Marshall que traz isso, né? Esse conceito. E é essa forma de se comunicar, né? Com um olhar mais amplo, né? E para as situações. E eu penso que não tem como a gente chegar nessa comunicação que a gente espera ter numa empresa, no trabalho, na família, se a gente não reconhece o que tem conosco, o que vai nos, digamos, nos perturbar. E aí a gente não tem como levar isso para essa relação que a gente tem com as outras pessoas. E aí eu queria, né, terminar com vocês numa frase que diz, né, não vemos as coisas como elas são. Nós vemos como somos. Então, a medida vai ser a partir da nossa régua. Se a gente não tem a medida dessa régua, a gente não vai ter como medir nada. Obrigada.